Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Que alegria ter você aqui. Eu não sei se você já viu todos os outros episódios, mas tem muito episódio para você assistir. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que vai contar a história de vida dela. Você já viu ela no vídeo? Tenho certeza que sim. Porque, além de ser linda, ela tem um programa que já é um sucesso. Mas hoje você vai conhecer um pouquinho mais dessa pessoa incrível, que eu tenho a alegria de apresentar, e é minha colega de academia, viu? Só um detalhe. É a Cris Rajão. Verdade, Oi, Cris. querida, obrigada. Seja bem-vinda. Nossa, obrigada pelo convite. Estou do outro lado aqui agora, Pois né? é difícil, né? Sempre acostumada a entrevistar, de repente sentar e dar entrevista é diferente, né? Mas é um prazer. Eu tenho certeza que a gente tem muito para compartilhar, muitas coisas que eu não sei sobre você e muitas de você que eu ainda não sei, né? Mas e uma você alegria. vai contar muita coisa para nós hoje, porque eu andei investigando, viu, gente? Eu tive que fazer um belo trabalho de investigação, mas consegui, porque busquei lá nas minhas origens de produtora e consegui descobrir muita coisa. Primeiro, hoje você está como apresentadora do programa Eu, Tu, Elas, mas você fez RP. Isso. É formada em Relações Públicas, né? Para quem não sabe o que é RP, Relações Públicas, artista plástica, Sim. consultora de imagem, casada com o Jean Ferraz há 23 anos e mãe da Valentina de 19 e do Natan de 16. Parece, Exatamente. gente? Não, mas é. A gente vai descobrir isso também hoje. Ai. Ô, Cris, me conta uma coisa. Você começou sua trajetória muito ligada à moda, né? Você foi modelo. Como é que foi isso? Exatamente, Jana. Na verdade, assim, eu nunca pensei em ser modelo. Foi algo muito natural, porque minha mãe teve uma loja lá no Center São Bento e eu trabalhava com ela na loja desde novinha, 15, 16 anos. E a moda, então, sempre esteve presente na minha vida. Mas eu não pensava de ir para esse lado de ser modelo, nada disso. Você ficava na loja fingindo que estava vendendo Menina, as coisas? Ficava na loja vendendo. Eu lembro que eu chegava da escola e ia para a loja. E tinha dia que eu estava tão cansada, porque adolescente, você já viu, adolescente dorme, Tem um sono, né? Um sono que é uma coisa... E eu ia para a loja e tinha dia que não tinha movimento, era no segundo andar desse center. Uhum. E aí eu trancava a porta e ia dar uma cochilada. Eu falei, vou dar uma cochilada. Na hora que eu colocava qualquer coisa, era só bater na porta de vidro. E aí eu descia toda para atender os clientes da mamãe. Ai, e assim a gente começou. E minha mãe sempre gostou muito dessa questão de moda. E como você foi virar modelo? Menina, aí nessa loja ia ter um desfile de um pessoal conhecido. Lá tinham muitos salões de beleza e o pessoal me convidou. Falou, Cris, a gente queria te convidar para você participar desse desfile. Estava começando uma marca, inclusive essa marca até hoje existe. E aí eu falei, será que eu vou... nessa, né? Minha mãe já tinha me colocado em cursos antigamente, eu não sei se você lembra disso, mas tinha muito curso que não era só para ser modelo, mas era para você ter postura. Exato, era meio que obrigatório, Era né? obrigatório, era um curso de etiqueta. Exatamente. E eu cheguei a fazer esse curso e falei, ai, será? Então aí acabou que eu aceitei o convite e fui. E as coisas foram fluindo. Eu comecei a ter um trabalho, ter outro trabalho, até que de repente eu vi que eu estava trabalhando muito. Olha. Eu comecei a trabalhar muito. E para uma adolescente, ganhar um dinheirinho é sempre bom, né? Nossa, comprar umas blusinhas, né? Não, gente, eu comprava tudo, porque a gente acaba não tendo essa percepção da necessidade Sim. de ter uma responsabilidade financeira. Não tinha que pagar a conta, não né? Tinha que pagar a conta. Então, acabava que a gente pegava aquele dinheirinho ali e acabava que só gastando. Só gastando. Entrava e gastava. Entrava e gastava. Mas é um primeiro trabalho e começa ali assim, a ter uma noção assim, nossa, eu levo tanto tempo para ganhar isso, né? A gente começa a ter uma noção de dinheiro. E você modelou muito tempo? Muitos anos. Eu até quase antes de engravidar da Valentina, eu ainda trabalhava como modelo. Mas eu percebo assim que depois da minha conversão, nós vamos contar um pouquinho da conversão. Vamos. Mas eu percebo que depois da conversão o Senhor foi trabalhando o meu coração e me tirando um pouquinho do meio, porque acaba que eu me tornei uma pessoa muito consumista. Você começa a olhar, né, as coisas com um olhar muito de vaidade. E quando você vai orando e pedindo para o Senhor tratar o seu coração, quando você tem um coração ensinável, o Senhor vai te tirando de algumas situações. E aí você, esse foi o fim da, assim, não é o fim porque eu vejo que você até hoje usa muito do seu
da sua experiência de modelo, eu vejo nas fotos, né? Assim, você tem um jeito de fotografar já, assim, quem sabe lidar com aquilo, assim, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então é diferente, mas foi sumindo, né, a sua... Foi sumindo. Eu essa brinco vontade. muito que ali tinha uma personagem. A Cristiane, que era modelo, era uma personagem. E a Cristiane, que hoje, por exemplo, apresenta o programa Eu Tô Elas, a Cristiane que tira as fotos, às vezes, para o próprio Instagram, não é mais essa personagem, sou eu. Então, é muito mais difícil. Claro. É muito mais difícil. Não tem máscara, né? Não tem máscara. Então, naquela época, era muito diferente. Hoje, você vê que quem faz as campanhas, hoje em dia, eu vejo o tanto que a profissão de modelo deve estar afetada, porque hoje são as influencers, né? A gente vê as influencers hoje muito fortes e é um trabalho muito bacana, muito digno. As pessoas precisam de ter cabeça para entrar não só no mundo da moda, mas quando é ligada à arte, porque quem é cristão, principalmente, a gente sabe que é um meio que existe sim, né? Como vários outros, muita vaidade, muita competição, então a gente precisa ter sabedoria. É isso que eu ia te perguntar. Esse é um ambiente que ele favorece você pensar muito na vaidade. Como é que você não se tornou uma vítima, apesar de você ter falado que um pouquinho acabou te impactando, né, nessa questão do consumo, da vaidade? O que você notou, assim, onde estão as ciladas? Nossa, Jana, é impressionante, porque o inimigo ele usa muitas questões para nos prender. E a gente precisa compreender onde que cada pessoa tem ali a sua fraqueza. No meu caso, na moda, eu sempre fui de uma família de mulheres muito vaidosas, no sentido de se cuidar. E acho que a mulher tem sim que ser uma mulher cuidada, né? Tá arrumada, bem penteada. Né? Eu acho que isso faz parte. O homem é muito visual, então a gente tem que estar bonita para os maridos, a gente precisa ensinar isso para as nossas filhas. Eu não vejo problema nenhum em estar arrumada e gostar de moda, gostar de roupa, só que a gente precisa de um equilíbrio. Eu acho que hoje falta muito o equilíbrio, as pessoas estão perdendo esse equilíbrio. E eu fui me perdendo nessa questão da vaidade mais para o lado do consumismo. Não porque eu tinha que ser linda, maravilhosa. Tinha duas coisas que me pegavam muito. Eu nunca fui o padrão de modelo, no sentido, eu nunca fui muito alta, eu nunca, né, eu tenho 1,66 m, então não fui alta, não sou uma pessoa alta. Nunca fui magrela, eu sempre tive a estrutura maior, o ombro mais largo, então não tinha um padrão, então acabava me comparando muito, e essa comparação é uma cilada. É muito ruim, né? Uma cilada muito grande e acaba atrapalhando muito a sua autoestima, porque você pensa, gente, eu tô vendo ali, todas são muito altas, são muito magras, e uma das ciladas que eu caí foi a anorexia e a bulimia. Eu tive princípio de anorexia e bulimia. Querendo ficar mais magra. Mais magra, porque você tinha que caber dentro das roupas. Era uma exigência, talvez naquela época, muito maior do que hoje é. E eu queria, então assim, teve um dia em específico que eu tive um desmaio em casa, porque eu fiquei um dia inteiro com uma maçã. Meu Deus. E é loucura, né? Uma adolescente precisando, né? E que tem uma queima calórica muito alta, né, também. Era uma loucura. É uma pressão muito grande. Uma pressão muito grande. As pessoas te enxergam e o que eu sentia, chegou um certo período da minha vida que eu compreendi que eu não queria ser vista só como uma mulher, né? Bonita. Bonita ou vistosa, não sei, porque, para falar a verdade, a minha filha vive brigando comigo, porque eu falo, gente, eu não vejo, é engraçado, porque a gente hoje quer ser vista pela luz de Jesus, né? Por brilhar Jesus e por ser exemplo de mulher de fé e não pela sua aparência. Então, eu nunca tive essa ideia, eu sou uma mulher linda, uma mulher bonita. Não, eu sempre achei que eu era uma mulher, né? Graças a Deus, hoje eu entendo por que a gente acha que a gente é interessante, por causa do Senhor que nos fez. Nós somos todas lindas, maravilhosas, porque o Senhor nos fez assim, e únicas, cada uma com a sua característica. E isso é lindo demais, essa identidade que o Senhor nos dá. Verdade. Mas na época, para mim, foi difícil. Eu não tinha essa compreensão. Você não entendia? Não entendia. E tinha a questão da idade também. E o andar com o Senhor, que vai também nos moldando, né? Exato. Eu fiz uma reflexão esses dias sobre Instagram, né? Os filtros do Instagram, porque eles são
uma armadilha também, porque às vezes você tá ali toda descabelada, você fala, eu tenho que fazer um negócio aqui aparecer, eu vou pôr um filtro aqui, pelo menos eu tô apresentável. E eu, lá no comecinho, assim, de uso do Instagram, eu comecei a notar, assim, como era bom usar o filtro, né? Porque eu comecei a achar defeitos, assim, que eu não reparava. Quer dizer, Olha o perigo, né, que eu Jana? não achava que tinha, né? Então eu pensei, nossa, se eu tivesse o olho assim, meu olho ia ser mais bonito. Nossa, se eu tivesse a sobrancelha assim, ia ser mais bonita. Porque o filtro mudava. E eu comecei a ver que aquilo era perigoso. Eu falei, assim, do nada, eu falei, não vou usar isso mais. Isso está fazendo eu achar que eu não sou boa o bastante, eu tenho que ser diferente do que eu sou. Não, eu sou desse jeito. É muito perigoso. E eu parei de usar lá atrás. E agora, vendo uma entrevista até da Sandy, cantora, falando que ela não se vê sem maquiagem, ela não fica sem maquiagem ou sem filtro. Eu falei, gente, que perigo. É uma prisão. É uma prisão. Né? É uma prisão. É uma prisão, porque, ou seja, a sua imagem que você vê no espelho quando acorda, ela não te satisfaz, ela não te agrada. Porque você fica preso naquele modelo, né? Então, graças a Deus eu também estou livre disso, mas eu vejo que isso é uma coisa muito nociva para jovens. É muito, muito perigoso. Inclusive, eu estava até conversando com a Valentina, minha filha de 19 anos, a gente estava falando sobre essa questão do filtro. Acho que todas nós usamos, acho que todas nós achamos que ia ser um recurso muito interessante. Prático, mas foi caindo a ficha. Eu também, hoje em dia, eu não uso filtro. O meu marido tem uma teoria que eu até ri demais dele esses dias, que ele viu uma amiga nossa numa postagem e ele falou, olha, ela que está se dizendo cristã, ela está mentindo, porque aquela ali não é ela. Se ela fala que aquilo ali é ela... É uma mentira. É uma mentira. Porque ela estava, assim, realmente completa, mas daquelas, assim, completamente diferente. E a gente vai entendendo aos poucos e para não cair nessa cilada e não fazer com que o outro caia, né, Jana? Sim. Porque senão vão olhar para a gente e falar, gente, no meu caso, que eu sou uma mulher de 46 anos, você também acho que é mais ou menos da 48. da minha faixa, a gente não pode mentir por aí. Nós estamos, sim, envelhecendo bem, mas estamos envelhecendo. Claro. E é o normal, é o natural da vida. Exatamente, igual a questão da idade, né? Eu amo falar minha idade, eu não tenho problema nenhum em falar minha idade. Tem gente que fala assim, ai, é feio falar. Eu amo a minha idade porque eu tô viva. Exatamente. Então eu tô celebrando, eu tenho 48 anos que eu tô viva, né? Aqui, cuidando da minha família. Isso é um presente. É um presente. É um presente, não é uma vergonha, é um presente. Claro que a gente está envelhecendo e eu acho que nós duas, né, que temos uma plataforma, temos um lugar assim de escuta que as pessoas ouvem. É importante a gente reforçar essa questão do envelhecer, do saber envelhecer, porque a gente parece que tem um nicho ali, a partir dos 50, você quase não vê, né? Mulheres de tanta influência. Quer dizer, agora a gente vê. Mas antes não tinha. Tá mudando, tá mudando, né? Graças a Deus. Não tinha, aí você falava assim, e onde estão essas mulheres, né? Para eu me referenciar. Eu não tenho referência, cadê? O que essas mulheres estão fazendo? Então, tem muita mulher hoje, a gente brinca, né? 40 a mais, colocando o rosto aí para falar assim, olha, estou envelhecendo bem, e você pode sorrir diante da velhice, que é o que a palavra de Deus nos ensina, eu concordo né? demais. Inclusive, não só a gente mostrar que nós estamos envelhecendo bem, mas termos uma voz, porque a palavra de Deus fala, né, que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Jovens. Então, é maravilhoso se a gente pode ter uma voz, não só para pessoas que têm mais ou menos o nosso padrão de idade, mas também para as mulheres mais jovens. Sim. Porque eu aprendo muito. Por exemplo, a minha líder é 15 anos mais velha que eu, e eu aprendo tanto, eu sou tão feliz de tê-la por perto, e é uma mulher tão linda, né? Eu acho ela linda. E hoje em dia as mulheres, a novidade, é diferente demais. A gente está se redescobrindo, né? E Cris, me conta uma coisa, como é que, daí da moda, como é que você decidiu fazer curso de relações públicas, voltando na sua história, pegando o fio da meada aqui? Deixa eu te contar um pouquinho da minha história em relação à comunicação. Eu descobri tardiamente que eu tenho TDAH. E durante a minha vida toda, eu sofri muito com os sintomas do TDAH, mas nunca nem imaginei. E isso é tudo muito novo, né? Ninguém falava disso. Época, ninguém falava disso. E hoje eu entendo muito da minha trajetória. Deus trouxe uma clareza muito grande para mim da minha trajetória em relação a isso. Eu queria, na verdade, na época que eu era modelo, quando eu tinha que escolher a minha profissão, acho que a gente escolhe a profissão muito cedo, Verdade. 17, 18 anos, a gente não tem maturidade para escolher uma profissão. Mas naquela época, meu sonho era fazer moda.
mas não tinha moda em Belo Horizonte. Não tinha o curso Não de moda tinha. ainda. Era moda ou artes plásticas. A moda não tinha o curso em Belo Horizonte, mas também não sei se meu pai ia concordar muito com a ideia de moda, não. E artes plásticas, meu pai falou, de jeito nenhum. Artista no Brasil, você tá fadada a não dar certo. Ele tinha aquela cabeça de que não daria certo. Aí eu fui procurar, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Naquela época eu falava, gente, eu acho que eu não sou boa em nada. O TDAH me deu... Baixou sua autoestima, né? Baixou minha autoestima. E eu pensava, literalmente, olha, eu acho que eu sou uma pessoa burra. Eu sou uma mulher burra. Meu Deus. E hoje eu vejo que não. Que hoje a gente vê que cada ser humano tem um dom, puxa para um lado, tem uma habilidade. Verdade. E o Natan, meu filho, até brinca comigo. Ai, mamãe, você se acha porque você fala que você é inteligente? Eu falei, filho, não me acho porque eu falo que eu sou inteligente. Eu descobri que sim, eu tenho inteligência. Claro que eu nunca fui boa em química, física, biologia, mas eu tenho uma inteligência emocional, eu tenho uma inteligência na área, né, da arte, da comunicação. Então, eu tenho que usar aquele recurso que o Senhor me deu. Os talentos que Deus te deu. Os talentos que Deus me deu. Então, sobrou o quê? Eu falei, comunicação. Vou para a área da comunicação. É um lugar que atrai muita gente que está perdido mesmo. Está perdido. E administração, são cursos clássicos, né? Eu falei, eu vou para a área da comunicação, vou fazer vestibular. Na época era publicidade. A gente fazia a comunicação e subdividia, né? Depois, comunicação tinha as relações públicas, o jornalismo e a publicidade. Acabei indo para relações públicas. Não sei te falar assim... O porquê, muito bem, que eu não fui para a publicidade ou para o jornalismo. Depois de muitos anos eu pensei, eu devia ter feito jornalismo, mas aí já estava formada. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer vários cursos extras na área da moda. Então, fazia produção de moda, jornalismo de moda, fazia tudo que aparecia, consultoria de imagem, tudo que aparecia de curso eu fazia, porque eu gostava de estudar o que era específico da área, moda. Mas o resto eu detestava. Era uma RP da moda. Era uma RP da moda. E continuei, aí fui para produção de moda, fui trabalhando com produção, e aí já inventei muita coisa. Então, acabei formando em comunicação tardiamente, porque nesse meio tempo eu parei o curso, depois que eu voltei, fiquei só modelando, parei o curso, voltei e me formei já com a Valentina com 1 ano e meio. Então você já estava até casada. Já estava casada. Então me conta, porque aí você conheceu o Jean onde? Menina, nós nos conhecemos numa festa de despedida dele, que era o aniversário de um amigo. Nós tínhamos uma amiga em comum e nos conhecemos nesta festa, mas não rolou nada. Depois nós fomos para um Réveillon em Arraial da Ajuda e acabamos começando a nossa história ali em Arraial da Ajuda. Nossa, e já são 23 anos. 23 anos de casados. De casados. E quanto tempo de namoro? Nós namoramos entre idas e vindas, porque nós namoramos 2 anos, depois eu terminei 10 meses. Nossa! E aí nós voltamos, mas tem um propósito lindo do Senhor, que foi a conversão do Jean nesse meio tempo. Porque você se converteu também nesse meio do caminho? Não, Jana, eu converti quando eu voltei com ele, o namoro, e ele já tinha se convertido. Que legal. Mas então vocês se converteram separados? Separados. Nesse término, ele sofreu demais durante esse término. Eu tive um outro namoro e ele sofreu muito. E, por causa disso, ele conheceu Jesus. Um amigo levou ele numa célula, numa igreja-casa, que a gente chama lá na comunidade de igreja-casa. E ele... super questionador, sempre querendo entender mais das coisas, mas querendo questionar. Ele começou a frequentar essa igreja casa. Sabe o que o povo falava para ele? Ai, Jean, você tem que ir lá, porque tem muita menina bonita. Ele foi pensando que ele ia desencalhar ali. Mal sabia ele. Vou curar minha fossa ali, né? Mal sabia ele. Curou, né? Várias coisas. A gente retornou o namoro. E eu sempre quis muito algo. Eu não sabia o que eu queria. Eu procurava Jesus em todos os cantos. Eu era muito mística, eu gostava de tudo. Misturava tudo. Era uma mistureba danada. Só que eu não conhecia esse Jesus. Ninguém tinha parado para me falar de um Jesus de amor, de um Deus leve, tão gracioso, tão amoroso, de salvação. Eu não sabia nada daquilo. E aí, quando o Jean me convidou para ir nessa igreja casa, eu me apaixonei. Você tá brincando. Então, o Jean, Deus deu estratégia para ele. Ele levou você para Jesus e de volta para ele. Você acredita?
Foi uma Foi benção. assim? Foi. A gente voltou ao namoro, a gente retornou ao namoro. E ele falou, tem que te levar num lugar que você vai gostar muito. Eu falei, é mesmo? O que que é isso? Mas sem noção nenhuma Você do não que sabia é. o que era? Nada, não tinha entendido muito bem nada. E na hora que eu cheguei lá, eu falei, gente, era isso que eu precisava, era isso que eu busquei a vida Que toda. lindo! E eu não sabia que isso existia. Então vocês se converteram namorando. Namorando. Que legal. E aí, como é que foi esse casamento? Vocês tinham quantos anos, mais ou menos, quando vocês Eu casaram? tinha 22 e o Jean 25. Ah, que legal. Então foi assim, bem jovenzinhos, Bem jovenzinho. começando tudo. Foi muito perrengue? Não, foi muito perrengue. Nós tivemos muitos perrengues. Porque você tinha acabado, você estava ali, fez faculdade, parou a faculdade, estava modelando. Jana do céu. E antes da gente casar, ainda teve um episódio que hoje também a gente vê assim, Deus é tremendo, né? Ele é. Deus é tremendo, as coisas que ele faz, a gente vê que é para a gente estar aqui hoje, compartilhando e falando para as pessoas que estão do outro lado, da esperança que o Senhor nos dá. Nós marcamos o casamento, meu sogro tinha uma empresa, que a empresa era estava super certo, era de portaria, de administração de condomínio, limpeza, e o Jean trabalhava com ele. E nesse meio tempo, eles tinham muitos contratos com estados, governamentais, e nesse meio tempo a empresa faliu. E nessa falência, a gente já estava de casamento marcado, já em santidade, porque nós tínhamos antes um namoro completamente mundano total. Nossa, isso é muito difícil, gente. Muito difícil. E a gente entendeu, depois de um tempo que a gente tinha voltado, que a gente precisava de ficar em santidade. O Senhor tocou os nossos corações. E nesse meio tempo, eu entendi que estava ocorrendo algo muito estranho ali na empresa, a situação não estava boa, mas eu não tinha uma noção tão clara da gravidade da situação. E aí eu tenho essa minha líder, minha mãezinha na fé, que é Piedade. A Piedade começou a orar comigo, não, você não vai desistir, vai dar tudo certo, nós vamos orar, jejuar e tal. E a gente manteve a data do casamento, foi lindo, foi uma bênção, mas depois que a gente casou, aí as lutas vieram assim de com força. Porque aí não tinha mais o trabalho, certo, né? Não tinha mais o trabalho. Ele até estava trabalhando, mas não tinha os recursos. Não tinha E o uma Jean renda sempre foi um suficiente. homem muito empreendedor, muito trabalhador. A Piedade brinca comigo que o maior defeito de um homem é não gostar de trabalhar. É verdade. Né? Porque ele tem que ser o provedor do lar. Tem que ter essa visão, Claro, né? que eu fui a provedora durante um período, trabalhando ainda como modelo. Eu tive que sustentar a casa. O Jean conta isso com muito orgulho hoje em dia. Com muita... A mulher ajudadora, né? A mulher ajudadora. Mas eu não queria aquele papel para mim, aquele peso para mim durante a vida toda. Tanto que o Senhor foi abençoando e depois Cris, as coisas mudaram. Você está falando uma coisa importante, porque muitas mulheres não se atentam a isso. E casam, às vezes, ele é assim, porque ele é mais tranquilo, mas tudo bem, porque eu dou conta. Só que Deus, ele fez tudo com perfeição, né? E a função do homem, a gente vê isso quando a gente aconselha casais, eu e meu esposo, quando o homem não está no papel dele. Claro, é diferente quando é uma situação temporária. Exato, porque aí entra ajudador em ação, né? Ela entra em ação. Vou ajudar aqui, que agora eu preciso de mim aqui. Mas se essa é a função dela, que é prover a casa, os papéis se invertem, ela começa a perder a admiração, ela começa a perder a alegria, e aquilo pesa na vida dela. Né? Eu me lembro de uma amiga fisioterapeuta que ela falava assim, sempre que eu pego uma mulher que trabalha muito e eu vou fazer a massagem, ela tem isso aqui tudo tenso. Agora é raro eu pegar um homem todo tenso, porque parece que o homem foi feito para essa carga pesada e a mulher não. E eu vejo que muita mulher assume e vira o provedor da casa. Hoje tem até papéis invertidos, o homem que fica em casa cuidando dos filhos, a gente vê isso. Isso acaba em alguma hora, isso vai dar errado, né? Claro que a gente está falando de uma situação assim, temporária, que bom que você tinha um trabalho e você podia ajudar naquele momento até ele se restabelecer. Mas nesse momento deve ter sido muito difícil, porque até a carreira de modelo não tem um salário fixo. Não tem. Graças a Deus, meu pai sempre teve uma condição muito bacana. Ele sempre foi um homem muito generoso, ele nos ajudou muito, mas sem nos mimar. Ele deixava a gente passar por algumas situações até para ser educativo. Sim.
E ele nos ajudou muito, sabe? Nesse Financeiramente. momento. Minha mãe me ajudou muito depois que eu tive as crianças, né, para eu acabar os estudos, para trabalhar. Ela sempre esteve ali do meu lado, nunca desistiu. Mas o desejo do meu coração era que o meu marido realmente prosperasse. E eu entendia que, mesmo eu sendo uma mulher ativa, multifacetada, né, sempre não sou uma pessoa, graças a Deus, preguiçosa, uma mulher preguiçosa, porque não come o pão da preguiça, né? Não como o pão da preguiça. Eu queria dedicar mais, né, às crianças, tanto que eu tive essa sorte, né? Deus me abençoou de estar um período muito grande com os meus filhos. E o Jean foi prosperando aos poucos e sem medo. Ele foi, nesse meio tempo, ele foi vender sorvetinho soft no centro da cidade, pra você ter uma ideia. Ou seja, pegou no chifre. Ele falou, eu vou arranjar qualquer algo coisa para prover a minha família, o que foi. E depois aí foi vindo a questão do açaí. Nós temos uma empresa, né? De açaí, né? Que é um fenômeno. E como é que isso apareceu, assim, o açaí? Olha a loucura. O meu sogro, ele conheceu uma pessoa, ele viajava naquela época de ônibus e vinha de ônibus fazendo esse trâmite, porque eles chegaram a morar em Goiânia, tinha uma empresa em Goiânia e outra em Belo Horizonte. E ele conheceu uma pessoa e ele hospedou essa pessoa dentro da casa dele. E essa pessoa, durante uns anos, ela trabalhava com frigorífico, depois começou a trabalhar com açaí. E nesse meio tempo, quando o Jean estava nessa situação toda muito complicada, essa pessoa entrou em contato com ele e falou que ele estava desistindo dessa coisa de mexer com açaí, se ele não queria ir lá conhecer, entender um pouco mais. E na época ninguém conhecia praticamente açaí. Ninguém consumia açaí. Hoje todo mundo consome, mas ninguém sabia o que era açaí. Que eu já ouvi assim, esse Jean é doido, ele vai mexer com açaí, o povo nem sabe o que é isso. O povo não come. Foi estudando sobre o assunto, que ele é muito inteligente. Quando ele pega algo que ele mergulha ali, ele busca saber muito. E ele, então, começou a criar a empresa, o Açaí Fresh, há 15 anos, não mais, acho que uns 18 anos, criou o Açaí Fresh. Mas passamos muitos perrengues até chegar onde estamos. Imagina. E graças a Deus valeu a pena. Mas a gente pensou muitas vezes, assim, ele brinca que não em desistir e separar, mas de matar um ao outro. Porque a gente fica doidinha na hora que está passando por esse processo, né? Porque uma das coisas que mais gera até separação, divórcio, é problema financeiro, né? Nossa, não é fácil. Porque uma coisa tem dinheiro, tá tudo bem. Agora, quando começa a faltar, aí tudo vira motivo da pessoa implicar com a outra. E você ajudou muito no começo ali do negócio, do açaí. E o Jean tem, assim, né? É uma cabeça muito aberta. Ele fala assim, eu estou trabalhando, mas todo o recurso que nós temos é nosso. Não existe isso. Nós também acompanhamos muitos casais. E muitos casais chegam assim, não, isso meu dinheiro, isso é meu, eu pago isso, eu pago aquilo. Ele fala, não, peraí, vocês casaram, vocês são uma só carne, não existe isso. É a construção do que vocês, né, é o que vocês estão construindo. E se já tem essa visão errada, aí o negócio começa a desgringolar mesmo. Você vê que vocês dois já casados dentro do evangelho já não era fácil, porque muitos desafios para superar. Imagina quem está longe disso. Eu falo, não sei como é que a pessoa faz. Honestamente, eu não faço ideia. Não, sem Jesus não dá, não dá. E aí, nesse processo, então, vocês já convertidos, casados, passando por desafios, aí veio primeiro a Valentina. Isso. Aí chegou um período, né, já com 4 anos de casada, o meu sonho sempre foi ser mãe. Eu nasci para ser mãe. Eu falo, gente, eu acho que um papel mais lindo que Deus nos dá é um presente esse de ser mesmo, mãe. Né? Claro que eu amo ser mãe, esse papel me completa demais, mas eu tenho a consciência da importância e do primeiro lugar do meu marido na minha vida, porque nós vamos envelhecer juntos, os meus filhos vão tomar o caminho deles, cada um vai para um lado. Hoje, por exemplo, eles já estão namorando. E vai ficar quem? Vai ficar eu e o Jean, casal. Né, o casal. Então, a gente precisa compreender a importância de regar o casamento, da prioridade. A gente precisa priorizar. Isso eu entendo super bem. Mas aí o meu desejo sempre foi ser mãe.
E não tinha grana, né, Jana? Eu falava assim, vou Não arranjar dava nem para filho comprar nessa fralda, situação, né? E ainda eu trabalhando, ainda ajudando no sustento da casa. Chegou uma hora que a gente falou, olha, agora eu acho que está começando a melhorar um pouquinho a situação, acho que a gente já pode engravidar. Mas o que nos levou mesmo a engravidar naquele período é que minha sogra teve um câncer de cérebro. Meu Deus. E ela ficou muito mal e tinha muito pouco tempo. Os médicos deram pouco tempo para ela de vida. Também é outra coisa que nós precisamos nos posicionar aqui, porque o tempo é de Deus. Sim, Eles de falaram Deus. que ela tinha pouco tempo, ela viveu 5 anos com câncer. Olha. Fez as cirurgias, mas viveu 5 anos com câncer no cérebro. E aí o Jean tinha o sonho dela era ter uma neta. Olha que lindo. O sonho dela, ela falava, o meu sonho é ter uma neta. E ela lá naquela situação que ela estava vivendo, falei, gente, eu queria muito, eu e ele, que ela tivesse a oportunidade de ser avó. Conhecer. Nós éramos os primeiros Casados. E aí decidimos, então, engravidar e veio a Valentina. E ela Gente. teve a oportunidade de conhecer a Valentina pouco tempo, né, Sim. de convívio. Ela faleceu, a Valentina tinha 1 ano e pouquinho, mas teve a oportunidade. Ela comemorou o aniversário da Valentina de 1 aninho. Então a gente pensou muito nisso. Fala, olha, trazer essa alegria mesmo. E filho é tudo de bom, né? E alegra, né? Eu acho que foi uma coisa interessante. Até no velório da minha mãe, a minha nora me chamou para ver um bebezinho. E depois ela me explicou por que ela fez isso. Porque quando você vê uma criança, você vê a esperança, a vida se renova. Então, tá aqui uma pessoa que está indo embora por um pouco de tempo, como diz Pedro, né? Por um pouco de tempo, um sofrimento leve e momentâneo, que vai passar. Mas ali você está vendo a vida recomeçando. Então, um bebê faz isso, né? Quando você tem uma pessoa enferma, mas tem um bebê na família, ele acaba trazendo essa alegria para todo mundo que está na casa, né? A gente vai sofrer, mas é por um pouco de tempo. Também tem uma alegria vindo aqui. Eu acho que é esse movimento onde Deus, né, nos mostra que há momentos em que nós temos tristeza, mas depois vem um momento de júbilo, de alegria, a gente fica feliz e a vida vai seguindo o seu curso. Mas me conta uma coisa, aí veio a Valentina. Isso. Vocês estavam começando a dar uma melhoradinha. Estavam começando, mas ainda tinha assim, uma ajudinha do pai. Minha mãe foi para dentro da minha casa me ajudar com a Valentina. E mãe de primeira viagem é difícil, né? Olha que loucura. Nessa época, meu sogro também descobriu um câncer no intestino. Então, tava a minha sogra com câncer no cérebro, o meu sogro com câncer no intestino. Eles moravam no interior e tiveram que vir para Belo Horizonte. E foram para dentro da minha casa, que era um apartamento pequeno ali no Buritis. E ficou assim, complicado, né? A situação ficou complicada, porque a gente, com um filho pequeno, recém-nascido, a gente já está muito sensível. Pouco, Minha mãe saiu de dentro do apartamento dela e falou, manda seu sogro, sua sogra, para dentro do meu apartamento, que eu vou me mudar para o seu até quando você precisar. E foi me ajudar. Eu, graças a Deus, o Senhor me abençoou com os meus pais, que sempre foram maravilhosos. Isso é uma lição para nós que somos mães, assim, de falar, ela abriu mão, ela se sacrificou para nos abençoar. Que amor, hein? E aí as coisas foram fluindo, meu sogro melhorando, a minha sogra faleceu, esse momento difícil que você sabe como é, mas no final das contas minha sogra aceitou Jesus, então a gente sabia que para onde ela ia, dava chegou paz, uma né? hora, nos deu muita paz, chegou uma hora que ela estava tão sofrida que a gente começou a falar, Deus, leva, porque é muito ruim a pessoa ficar aqui sofrendo, mas sabíamos que era na hora do Senhor. E logo depois, 2 anos e meio, veio o Natan para nos abençoar com um filho homem, que é uma benção. Eu falo que um casal é tudo de bom. Você tem as duas experiências. É completamente diferente. O Natan chegou, mas ele não foi programado. A gente pensou que a gente fosse ter filhos assim. Eu falei, eu vou parar de tomar pílula. Eu nem estava tomando pílula, eu acho. Não, nessa época eu ainda estava. Vou parar no final do ano. Aí parei e logo ele veio. Logo em seguida ele já veio. Eu não achei que eu estava no período fértil e foi uma bênção. Porque foi no susto, mas foi um susto bom. Mas foi o melhor susto. É bênção, casal. E você, aí vem os 2 filhos, e aí, quando a coisa começa a dar uma melhoradinha? Aí, o que aconteceu? Nesse período,
eu trabalhava na Vivaz, que é uma loja de roupa de festa. Bem conhecida em Belo Horizonte. Um lugar que eu aprendi muito. Eu amo as donas de lá, me acolheram. Eu trabalhei lá primeiro como modelo, depois eu entrei como gerente, não sabia nada. A Beth começou a me ensinar desde o zero. E tinha uma gerente da outra loja, que hoje é uma das minhas melhores amigas, a Veri, que me ensinou muito. E nesse meio tempo, eu falei, eu vou engravidar, eu quero ter neném, mas eu não sei se eu quero voltar a trabalhar em comércio, até porque eu estudava. Então, eu ia de manhã para a faculdade, saía da faculdade, ia direto para a loja, eu fazia um almoço assim de 15 minutos, eu ia direto e voltava já à noite. Nossa, então, quando eu tive a Valentina, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu chorava, eu falava, Senhor, me dá uma estratégia. Só que as coisas já começaram a melhorar. E o papai falou, olha, eu dou uma ajudada e, ok, então você pode parar de trabalhar. E logo depois eu comecei a fazer produção de moda. Não era algo fixo, mas dava para dar uma complementadinha. E você tinha flexibilidade de horário. Flexibilidade de horário, exatamente. E aí as coisas foram fluindo. E graças a Deus, com os meninos eu pude ficar mais tempo, pude me envolver, até que eles precisaram de mim na empresa, lá no Açaí Fresh, e eu fui trabalhar no marketing. Que legal. Aí você foi lá... Saí da moda. Saiu da moda. O açaí te chamou. O açaí me chamou. E nesse meio tempo eu tinha muito medo de sair da moda. Eu gostava muito. Eu falava, Senhor, eu não quero sair da moda, é o que eu gosto. Eu não quero trabalhar com o marido. O Jean é sócio do meu pai na empresa. Eu falava, não, trabalhar com meu pai e com meu marido, isso não vai dar bom. Mas eles estão precisando, eu vou me render ao Senhor. Se o Senhor falar ao meu coração que é isso que Ele tem para mim, eu vou me render. E vi o Senhor trabalhando no meu coração naquele período ali profundamente, saindo da moda, entrando no marketing do açaí. Fiquei o tempo necessário, até que o Senhor falou, você vai sair aos pouquinhos. E aí veio o programa Eu Tô Elas. E daí você saiu já para o programa. Já saí para o programa. E aí foi algo que Deus colocou no seu coração, foi 2018? Jana, foi. E totalmente missionário. O programa é completamente missionário, não tem recurso, muitas vezes eu que tive que investir. Não tem fins lucrativos. Não, inclusive no dia que eu tive no programa, eu falei assim, gente, cadê o açaí? Porque o açaí é patrocinado, tinha que ter um açaí pra gente degustar aqui. Verdade. E aí eu comecei a pastorear mulheres, eu já pastoreava há muitos anos, já discipulava, mas não tinha... O título. Não tinha sido reconhecida como pastora. E entendi que chegou a hora de eu estar ali como pastora, como missionária. Eu brinco que a gente é missionária virtual, tá? Como missionária virtual. Além das fronteiras, né? Além das fronteiras. E me rendi a esse processo. E não é fácil, porque nós que fomos criadas para sermos mulheres independentes, para termos nosso salário, meu pai vai estar me ouvindo, ele vai... ele ainda acha, ele fala, é um absurdo. Tanto talento. Ele acha um absurdo. Mas ainda com o sonho das artes plásticas, das artes visuais, sempre ali um sonho guardado. E aí o programa começou, totalmente missionário. E como foi a visão que Deus te deu desse programa? Assim, era para... Você sempre trouxe pessoas para contar seus testemunhos? Sim, sempre pessoas para contar testemunho. Eu comecei com 2 amigas. Foi uma estratégia do Senhor, eu creio. Porque talvez sozinha eu não tivesse começado. E aí foi uma saiu, tinha outros propósitos para ela, a outra foi morar em São Paulo, e eu fiquei, e eu comecei a perguntar para o Senhor, e aí, Senhor, e agora? Carreira solo, Senhor? Carreira solo, e ele começou a falar no meu coração, a porta que eu abro, ninguém fecha, você vai continuar até quando eu quiser. Eu falei, amém, eis-me aqui. Só que o programa veio de um sonho. Eu comecei a ter uns sonhos que eu falava para as mulheres, era na verdade um café. Parecia que eu estava tomando um café, mas era televisionado. E eu comecei a sonhar, eu não entendia nada. Eu falei, Deus, por que eu estou sonhando com isso? Por que eu estou sonhando com um programa? Que história é essa? E aí o Senhor começou a me mostrar assim, vários passos. Até que eu encontrei com uma amiga, a Luzina Alva, e ela falou, Cris, a gente está precisando, na época ela trabalhava numa rede de TV, ela falou, a gente está precisando de um programa feminino, e toda vez que eu
oro, me vem você ou uma outra pessoa na mente. Eu falei, Uai, que estranho, porque eu estou sonhando com um programa, Olha, eu não que coisa sei, linda. Deus tá, mas eu vou orar. E aí fiquei enrolando, orando, enrolando. Aí um dia me chamou para uma Orando, reunião. procrastinando. Quem não sabe como fazer isso? Todo mundo sabe. Vamos parar de uma procrastinada. Ai, é difícil É a gente tomar uma difícil. decisão e falar, não, agir, é né? agora, Vou. agora eu vou. E é difícil a gente também reconhecer, a gente precisa ter intimidade com o Senhor para a gente Sim. reconhecer a voz dele e ver que aquilo ali realmente é do Senhor. E nesse meio tempo nós fizemos uma reunião, chegamos a um formato, mas acabou que não foi para a TV, porque Deus me deu um outro sonho, e nesse sonho eu não entendia absolutamente nada de YouTube. Para mim, o YouTube era os meus filhos que assistiam os desenhinhos, aqueles programinhas, e eu não entendia nada. Galinha pintadinha. E o Senhor começou Não, a eles falar já no meu são coração. mais velhos. YouTube. E aí eu liguei para a Séries, que é uma pastora amada, uma amiga Já teve querida. aqui. Já teve aqui. E aí eu liguei para a Séries e falei, Séries, eu sei que você tem um trabalho muito bacana no YouTube. Me conta uma coisa, eu não quero fazer nada se não for para abençoar a vida das mulheres. Se realmente não tiver um significado, um propósito, então me conta, esse negócio de YouTube, ele abençoa mesmo? As pessoas vêm, escutam esse negócio de YouTube? Ela falou, Cris, aí contei toda a minha história para ela. Ela falou, Cris, você não vai acreditar, mas abençoa mesmo. E eu falei, então, Senhor, se é isso, eis-me aqui. E aí comecei a correr atrás da situação toda, né? Onde gravar, o que gravar, sem entender nada. Para executar o sonho de Deus, né? O sonho de Deus. E aí chamei as meninas, a Júlia e a Fer, duas maravilhosas. Elas toparam, foram essenciais, foram assim, companheiras, né? Tivemos momentos maravilhosos, até que eu fiquei sozinha no programa. E vou te confessar que vivo perguntando para o Senhor, Senhor, é isso mesmo? Mais é uma isso que temporada, Senhor? Vai ter mais uma temporada? Ou vamos desistir, Deus? Já deu tempo. Aí eu começo a ter testemunhos, as pessoas começam a falar, Cris, sabe aquele programa? Aquilo falou meu coração. Cris, olha que sabe legal. aquilo? Deus mudou minha vida. Aí eu falo, Deus, então é o Senhor falando comigo que eu preciso permanecer. E aí a gente vai permanecendo. E vai permanecendo. Cris, e aí você recentemente, eu percebi que você tirou outro sonho do papel, que foi das artes. Exato. Você começou a fazer quadros, e eu achei incrível, porque eu fiz artes plásticas, fiz belas artes junto com jornalismo. Por que você não fez? Não, é um problema, né? Junto com o jornalismo eu fiz belas artes. E uma coisa que me chamou a atenção foi que você conectou, né, a palavra de Deus de uma forma muito franca, e eu vejo que isso agora tem acontecido com uma clareza, assim, de pessoas que estão se levantando como artistas e estão colocando a palavra de Deus na arte, porque a arte, muita gente acha assim, tem que ser uma ilustração, assim, a Santa Ceia. Não, gente, já tem Michelangelo, não precisa fazer, ninguém precisa fazer a Santa Ceia mais. A gente precisa ter uma leitura, né, do mundo. A arte é isso, uma leitura do mundo. E você está trazendo a sua leitura, e é lindo. Obrigada. E assim, eu falo assim, eu olho e falo assim, é tão colorido, é tão rico. Amém. E como que veio isso para você? Ai, tirar Jana, esse sonho? Eu tô tão apaixonada com esse novo momento, porque muitos anos eu fiquei pensando, eu pinto, eu comecei a pintar pintura e porcelana com 15, 16 anos. Depois a gente passou uma temporada nos Estados Unidos, eu fiz um curso de arte em Miami Art District e eu estava apaixonada, mas eu pintava e guardava, nem presentear as pessoas eu presenteava. Eu pensava assim, quem vai dar valor? Ninguém vai dar valor, então eu só colocava lá em casa. E aí, nesse meio tempo, o Senhor começou a trazer uma revelação que tinham novos sonhos para mim, que a gente não pode desistir de sonhar. Inclusive, é algo que eu quero deixar assim, para as mulheres que estão me ouvindo, essa questão da superação. Não desista dos seus sonhos, não desista. Você tem seus dons que têm que ser compartilhados, que precisam ser colocados para fora. E o Senhor usa cada uma num lugar diferente, do seu jeito, né, Jana? Exatamente. É tão maravilhoso. E aí eu comecei a compreender que eu poderia sim usar os meus dons para na arte, para glorificar o nome do Senhor. O Jean me pediu para produzir um quadro lá para casa, a gente estava mudando. No período da construção da minha casa, Deus falou muito forte ao meu coração que não só a casa estava sendo construída, mas que eu estava sendo construída e reconstruída.
E ele me pediu para pintar um quadro, e o quadro que a gente queria era um quadro de 1,80, um quadro muito grande. Nossa, até difícil de mandar, tem que mandar fazer, né? A gente mandou fazer. E quando eu coloquei esse quadro na nossa casa, as pessoas entraram e falavam, gente, de onde que é esse quadro? Que quadro maravilhoso. Eu falei, é meu. Não, é mentira, não é seu. Eu falei, não, fui eu que fiz. Eu falei, gente, as pessoas dão valor. As pessoas estão dando valor, estão achando bonito. E aquilo começou a me fortalecer. E sem falar que meu marido e os meus filhos foram os meus incentivadores. A Valentina que lindo! Sempre, a Valentina o tempo todo me incentivando. Mamãe, vai, faça. Foi algo que você sempre sonhou, não desiste. Sempre tiveram ali comigo. E aí eu comecei a pintar. E falei, agora vai, agora eu vou. E quando as coisas são de Deus, elas fluem. Fluem. Eu falo que tudo de Deus é simples, é fácil, é desembaraçado. Não é que é fácil, porque às vezes tem coisa que tem processos, mas é desembaraçado. Parece que a coisa vai acontecendo muito naturalmente. Aí eu fui pintando. E eu vi que você já estava numa galeria. Eu já estou numa galeria, estou numa loja de uma amiga linda, que é a Bia, da Dori. Que show! Então, os quadros menores estão lá, para quem quiser presentear. E estou numa galeria, a Casa Palma, agora eu fui convidada. Lá tem um coletivo super bacana. E eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Agora eu já estou programando para o ano que vem uma exposição. Gente. E sempre com o intuito de levar a palavra para dentro dos lares, para dentro dos ambientes. E eu falo que tem tantas formas da gente espalhar o evangelho, da gente evangelizar, muitas vezes calada, outras através, né, da do arte. que você faz, do seu trabalho, da arte. Então, estou nesse novo processo aí, está sendo uma bênção. Eu queria ter trazido um para você hoje, mas eu recebi hoje uma encomenda. E aí hoje de manhã eu estava lá fazendo a minha encomenda. Dedicada à encomenda. Dedicada. Não, mas sabe o que eu acho lindo? Porque a gente vê nessa arte, quando você fala assim da arte sacra, é um modelo. Agora, você trazer a palavra de Deus dentro de uma arte contemporânea, ela tem um valor estético da decoração, porque ela decora, mas ela traz uma mensagem. E é tão sutil, ou seja, não é aquela coisa, com todo respeito, mas não é um esmilinguido. É uma coisa sutil e, ao mesmo tempo, forte. Então, que eu achei lindo, desde que você começou a colocar as fotos, eu fiquei encantada. Eu falei, que coisa linda, não sabia, aí fiquei admirada, eu tenho que conversar com a Cris. É tão lindo isso, Jana, que a gente nem sabe, né? Mas tem um museu em Cuiabá, que é um museu cristão, de arte cristã. Você está brincando? Chama SIC Bartão. Inclusive, eu já conversei com a proprietária de lá e a gente está combinando eu enviar uma arte para eles. Que legal. E, assim, muito legal. Tanto que está crescendo, tanto que as pessoas estão valorizando, estão compreendendo essa questão do evangelho, da palavra, da gente levar o amor de Jesus para dentro dos lugares. É sensacional. É lindo. Ô, Cris, e me conta uma coisa. E você tem chamado de arte com propósito, né? Eu vejo a arte. Falo que é uma arte que abençoa. A arte que abençoa. A arte que abençoa. Isso é muito lindo, né? Porque quando você vai pintar um quadro, você já tem uma ideia ou você deixa fluir naturalmente? Eu deixo fluir, o Espírito Santo fluir. Tanto no programa quanto na arte, eu vou deixando o Senhor falar no meu coração e vou deixando fluir. Porque uma das coisas que me encanta na arte é a não perfeição. Você não precisa de fazer nada perfeito, porque o belo, o que é bonito para um não é bonito para o outro, o que é bonito para o outro não é bonito para um. Então a gente tem que entender que a arte ela não precisa ser perfeita, né? Isso me encanta muito. Então eu vou deixando o Espírito Santo fluir. E aí eu já estou despreocupando com o olhar do outro, porque eu já entendi que cada um vai achar uma obra bonita, ou às vezes não vai gostar, não vai achar, e está tudo bem. Cris, você reparou que a gente começou a nossa conversa, você falou lá no comecinho que seu desejo era a arte ou a moda. Mas que imagina se você falasse arte em casa, seu pai não aceitaria. Não. E que olha a volta que a vida deu para te trazer nesse lugar hoje que você, além de estar mais forte, né, como mulher, como indivíduo, se vendo, sabendo o seu próprio valor, agora você fala assim, agora eu posso expressar
Isso, o que está aqui dentro, eu posso expressar. E é muito bonitinho, porque Deus restaura tudo. E assim, até meu pai, que não concordava, hoje está assim, achando muito bacana, está super incentivando. Então, isso é muito lindo. E tudo isso, né, toda essa maturidade, tudo isso que foi acontecendo, a forma da gente se enxergar que a gente tem que pensar no nosso propósito, em cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, veio também de um episódio, né, Jana? Não sei se a gente tem tempo para contar, acho que tem tempo, a gente tem que contar. Eu estava esperando a deixa. Mas eu tive um infarto, eu sofri um infarto há quase 3 anos atrás. Isso é impressionante, né? Você estava com quantos anos? 40? Eu estava com 43. 3 anos, um infarto. Eu estava com 43 anos, meu pai infartou aos 45, eu fui antes, aos 43. Já existia o genético aí, porque é uma doença que acaba que tem um fundo genético, mas é aquela coisa que você passa, que você nunca imagina que você vai passar. E você estava onde quando você infartou? Eu estava em casa. O que aconteceu? Essa minha líder, minha amiga, minha mãezinha na fé, ela perdeu um filho, o Pedro, e quando ela perdeu o filho, aquilo tocou profundamente no meu coração. Fiquei tão triste que os médicos até falam que pode ter sido o gatilho. O gatilho, eles falam que é uma síndrome do coração partido. Oh, até o nome é bonitinho. Síndrome do coração partido. Como que é isso? Eu já tinha, né, uma propensão e com aquele episódio desencadeou, então, eu tive uma dissecção de uma artéria. A artéria vai ficando muito fininha. Sabe quando a cebola vai descascando? As camadinhas. Aquilo ali, as camadinhas. E aí aquilo fez com que o fluxo sanguíneo não passasse e que eu infartasse. E você sentiu o infarto? Porque diz que na mulher é diferente, né? Totalmente. É uma loucura, porque você não imagina que está infartando. Que é infarto. Imagina, você é nova, você mulher nova. Já eu estava sentindo mal-estar. Eu estava com uma pressão aqui, assim, nas costas. Uma pressão, não era uma dor insuportável, era uma pressão, como se algo estivesse pressionando, que vinha, assim, para frente, para o peito. E um mal-estar, uma cabeça meio doendo, um pouco de enjoo, uma tonteira. E o meu braço começou a formigar. E eu fazia assim, sabe, parecia que minha mão precisava de um fluxo. E graças a Deus a minha cardiologista, porque eu sempre fui no cardiologista uma vez por ano, porque o papai já tinha tido esse processo todo, vivido isso. E aí eu mandei uma mensagem para ela, falei: Mari, Deus é tão lindo que ele colocou ela numa igreja casa que a gente tinha na Dori. Olha. E a gente estava sempre em contato. Eu falei: Mari, eu estou sentindo uma coisa muito estranha. Não sei o que está acontecendo, estou passando mal. Ela falou: o que você está sentindo? Aí eu fui relatando. Ela falou: Cris, eu não estou segura, vai para o hospital. Aí eu falei: não vou não, devo estar estressada que o Pedro faleceu, eu estou muito tensa com essa situação toda. Ela falou: não, eu preferia que você fosse. Aí eu falei, desci as escadas lá de casa, os meninos me acharam meio pálida. A Valentina: mamãe, o que está acontecendo? Eu falei: não sei, eu estou passando mal. Ela falou: o que a Maribene falou? Falou que é para eu ir para o hospital. Ela falou: então nós vamos. Aí eu fui tomar um banho, trocar de roupa. Infartando, foi tomar um banho, passou um gloss, um blushzinho, falou: não vou chegar pálida no hospital. Aí eu fui tomar um banho, aí fui dirigindo para o hospital. Meu Deus, a mulher do meu lado. Não tem condição, gente. Só que eu realmente não achei que era um Sim, infarto. você não imaginava, claro. Não imaginava. Cheguei no hospital, meu marido estava numa reunião, eu falei: olha, não me preocupa não, eu estou indo para o hospital. Coisa boba. Mas a Valentina está indo comigo. E se precisar de alguma coisa, eu te falo. Meu pai também foi para o hospital me encontrar e me pediram os exames. O primeiro exame, que era um eletro, estava bom. Aí eles pediram uma troponina que mede essa questão do infarto. E aí viram que eu realmente tinha infartado. Chamaram, falaram: olha, chama sua filha, chama seu marido, porque você vai para o CTI. Eu falei: hã? Como assim? Falei: já estava melhorando, achando que estava... Tudo bem, eletro tá bom. Eu já queria ir embora. Eu falei: então já que o eletro tá bom, eu já posso ir embora? Não, tem que sair o outro exame. Aí fui pro CTI. No CTI a gente marcou, no dia seguinte a gente fez o cateterismo. Aí mostrou que realmente era um infarto. E aquilo ali foi um momento que Deus tratou muito o meu coração, de todas as formas. De todas as formas. De todas as formas. Mas eu vejo o tempo todo o cuidado do Senhor.
Gente, Cuidado do Senhor. é um Foi. milagre. Aí você fez o cateterismo, você me contou que você não pôde colocar um Não stent, né? pude. Hoje em dia eu tomo um medicamento todos os dias. Para a medicina, eu vou ter que tomar esse medicamento pro resto da vida e tá tudo bem, não tem problema. Mas eu creio que o Senhor tá no comando. Já tive outros 2 episódios, você sabe, recentemente eu fui internada. Foi um susto, porque, Foi. Cris, você sumiu. Sumi Como da assim? Eu tava só academia. internada. Bom, a pessoa vai dirigindo, infartando, eu tava só ali. Tava de férias, Cris? Não, Muito tava no difícil hospital. você lidar com algo que você tem que saber o que seu corpo está te falando. Porque é muito silencioso, né? Muito silencioso. Primeiro, eu fiquei um pouco panicosa. Eu brinco que é panicosa. No começo. No começo eu falei, a gente estava na pandemia, logo depois eu peguei um Covid. Eles falavam comigo, você não pode pegar Covid. Você não pode pegar Covid, porque a gente não sabe os efeitos colaterais no coração, e você já infartou, e aí eu acabei pegando Covid, e o Senhor... Nossa, te guardou. Me guardou, me guardou. Só que esse processo, eu tive muita paz nesse processo. Eu lembro que eu estava entrando assim no CTI e eu falava, Deus, olha, eis-me aqui, eu acho, Deus, que não está na hora do Senhor me levar ainda não. Tem essa impressão, Senhor, mas... Mas aqui, que seja feita a sua vontade, porque eu não tenho controle aqui. É tão bom você ter essa paz, né? Não tem controle. Eu creio que o Senhor está no comando. Mas depois eu fiquei assim, com medo, porque eles descobriram também no cateterismo que eu tinha uma ponte miocárdica, então que passava um fluxo diferente nessa ponte do meu coração. E que sim, podia dar uma contração, eu sentia algum desconforto, e com esse desconforto eu senti um pouco de mal. E eu falei, como que eu vou lidar? Como que eu vou saber se eu estou infartando ou só um desconforto? Se é só um desconforto? E aí fiquei meio em pânico, mas sendo tratada com uma psiquiatra muito bacana. Para te ajudar a ter paz, né? Pra Equilíbrio. Me ajudar a ter esse equilíbrio. E eu sempre orando, falando, Senhor, eu não quero ficar com pânico, eu quero ter tranquilidade, saber que o Senhor está no comando e que eu não vou ter mais nada. Mas aí no ano seguinte eu fiquei internada, porque quando eu tenho esse desconforto e vou para o hospital, eles já veem que eu sou uma paciente de alto risco e com isso eles me internam para fazer monitorar e fazer novos exames. Então, graças a Deus, da segunda vez não deu nada e agora recentemente eu senti esse desconforto, não como na primeira vez, mas aí eu não queria ir para o hospital de jeito nenhum, mas por desencargo de consciência eu acabei indo. E aí eles me prenderam no hospital. Fiquei lá 2 dias e eles viram que realmente não tem nada. E eu vejo que o Senhor quis me tratar naquele momento ali e começou a falar no meu coração sobre dependência e humildade. E quando Deus começou a falar com o meu coração, humildade, eu falava, Deus, humildade, o Senhor quer tratar humildade, dependência, mas Senhor, a minha vida é do Senhor, eu te sirvo, eu estou aqui. E ele falou, não, você não está entendendo, você está querendo me dar ordem, você está querendo, você não está dependendo 100%, você chega aqui e fala, olha, para onde você quer ir, se você quer ir para você ter isso, você não quer, se está na hora disso, se não está na hora disso, não é dependência, então agora vamos trabalhar dependência e humildade. E o Senhor foi falando no meu coração e graças a Deus eu creio que é um processo novo na minha vida, da gente depender mais e mais e mais do Senhor. E você está falando de algo que é chave para quem está acompanhando em casa, que é você ter uma sensibilidade ao Espírito de Deus, né? Porque muita gente vive as experiências e não entende nada do que viveu. E fica assim, nossa, por que isso aconteceu comigo? E não, olha que coisa incrível. Você passou por situações desafiadoras e todas elas você contando, você fala sorrindo, né, como uma vitoriosa mesmo, que é o que você é, e com o entendimento, porque o melhor de tudo isso é você entender depois. Agora eu sei porque Deus me colocou lá. Na hora que eu estava eu não entendi, mas agora eu entendi. E esse pelo menos você pegou rápido, né? Eu entendi que é para ter uma total dependência, não é uma meia dependência. É igual a gente fala, né? Meia obediência é uma desobediência inteira, né? Meia dependência é uma independência inteira, né? Eu sou meio dependente. Acaba que a gente não entrega totalmente. Mas agora você pode ter uma vida normal, porque você está lá malhando normal. Eu preciso só
compreender, por exemplo, você me vê fazendo exercícios diferentes, às vezes alguns você não... O pessoal está fazendo, às vezes, um cardio muito pesado, que eu falo, esse aqui eu não vou fazer, eu acho desnecessário. O meu marido queria que eu andasse de bicicleta com ele, e eu falei, amor, acho desnecessário. Eu acho desnecessário, porque se eu cair aqui, eu vou começar a usar essa frase. Acho desnecessário. Eu tomo um anticoagulante, vou dar problema para vocês caindo, eu não sei o que pode acontecer. Então, tem coisa que a gente tem que entender que a gente tem um limite. Se respeitar, Se respeitar, ter um limite, ter um equilíbrio. Eu vou fazer todos os exercícios físicos, tenho uma vida completamente normal, faço tudo, mas entendi que algumas coisas a gente precisa mudar. Eu sempre fui muito agitada, fiz tudo, eu não conseguia falar não, fazia tudo que todo mundo me chamava para fazer. Hoje eu já consigo falar, olha, hoje eu não vou, eu preciso descansar um pouco mais, o final de semana já foi muito corrido. A gente vai se respeitando. Respeitar o seu corpo, né? A maturidade é boa, né, gente? É maravilhoso. Não, eu falo, não troco jamais. Eu tô amando envelhecer. A maturidade é maravilhosa. Nos segurem quando a gente chegar nos 80. Não, vocês não têm ideia. Impossíveis. Cris, a sua vida, ela é inspiradora porque ela reflete o que muitas mulheres vivem, que são esses altos e baixos, né? Em todas as áreas, financeira, profissional, muita gente aí que está assim, eu não sei, eu recebo tanta mensagem, fala assim, eu não sei o que eu faço, eu quero ter um negócio, eu estou perdida. O alto e baixo profissional, né, de querer fazer as coisas e não saber para onde ir. E eu vejo como Deus faz tudo tão bonito no tempo dele, né? Hoje você realizando um sonho lá da adolescência, com confiança, com segurança, com maturidade. Até porque, para você falar assim, essa aqui é a minha arte, é uma coisa tão íntima, né? Como uma poesia. Você fala, isso aqui é o que eu escrevi, isso aqui foi o que eu fiz. E você se expõe ali. Literalmente é uma exposição. Você se expondo para o outro. Você tem que estar muito segura. Não podia mais estar aquela moça jovem ainda dependendo da aprovação alheia, né? Exato. Tinha que ser alguém que só dependia da aprovação de Deus. E aí, quando você encontrou essa aprovação, você falou, agora eu posso me expor. Essa sou eu, com as minhas fragilidades e com a minha emocionada. Mas é muito lindo. Cris, é muito lindo isso. Eu queria que você encerrasse a nossa conversa, que daria muita conversa. Ai, delícia. Contando para as pessoas assim, o que você acha, para quem assistiu esse podcast, como é que essa pessoa pode ir além? Quando ela escuta essas vozes, você não é boa o bastante, você não é capaz, você não é a mais bonita daqui, você não é a mais alta, você não é a mais magra, ou você vai fazer algo que não dá dinheiro, você vai... Muitas pessoas tentando, às vezes, impedir os sonhos de Deus até de serem realizados na nossa vida. O que eu queria deixar, né, mediante isso que você falou, Jana, é que você precisa ter duas coisas. Coração ensinável, desejo de ouvir a voz de Deus. Acho que isso é importantíssimo, a gente ter esse desejo, essa intimidade com o Senhor, para entender quem nós somos diante dele. É tão difícil porque essas vozes, elas querem nos abater, mas não deixe que as vozes externas te abatam. Busque no Senhor quem você é diante dele e não desista, persevere. A palavra é essa, perseverança. Não vai ser fácil. Se alguém falar que vai ser fácil, não é verdade. É difícil, né? Difícil. O processo é difícil, a construção é difícil. Muitas vezes a gente pensa e vai pensar em desistir, mas não desista, porque o Senhor tem sonhos para você e você tem dons. Né? Do mesmo jeito que eu tenho dons, você tem os seus dons. As pessoas têm dons, cada um diferente do outro, e coloca para fora. Coloca, não desista dos seus sonhos. Eu creio que é isso, sabe? Que eu tenho aprendido muito. E seja humilde. Humilde para que o Senhor fale. E dependa, tem que depender mesmo. É isso que eu tenho buscado do Senhor. O caminho só começou, a caminhada começou. Né? Eu ainda estou no processo, mas eu estou crendo que no final das contas é tudo para glorificar o nome do Senhor. Esse é o nosso objetivo, né, Jana? Se não for para isso, não tem propósito. Tudo é por ele e para ele. Tudo por ele e para ele. Que lindo, Cris. Nossa, a gente tem que conversar muito ainda. Nós vamos conversar nos bastidores, gente. Mas antes, eu tenho que te entregar um presente da Nutraform. A Nutraform é uma empresa de uma família cristã. Olha. Eles são lá de Fortaleza, claro, tá. E eu fiquei pensando, o que eu posso dar para a Cris que não tenha problema, né? Colágeno. Não, porque arrasou, é isso, colágeno a gente precisa. Não, nós precisamos
Precisamos muito. Colágeno a gente precisa. Ai, depois eu vou ler todos os produtos Isso. direitinho. Aí olha que legal, a Nutraform, ela envia para todo o Brasil e ela tem nos apoiado no programa. Eu acho tão querido, assim, eles são tão fantásticos e eles têm feito esse apoio maravilhoso. E aí, estou convidando também todo mundo para conhecer o Nutraform, nutraform.com.br. Vai lá para você conhecer os produtos. Cris, muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Foi maravilhoso. Estamos juntas na vida, na malhação e na oração. Amém, querida. Jesus te abençoe. Jesus abençoe você. Amém. Está aí do outro lado. Passa lá no programa Eu Tô Elas, porque tem com programa com a Jana. Com certeza, tem mesmo. Viu? E eu quero agradecer você que assistiu esse podcast. Eu tenho certeza que a história da Cris inspirou você. Deixa o seu comentário, que eu vou pedir para ela dar uma lida. Olha aqui nas anotações do final, vou colocar o Instagram dela, tudo para você conhecer. Ficou curiosa para conhecer as artes da Cris? Você vai se apaixonar dessa arte que abençoa. Vai lá para você conhecer um pouco mais. Assistir o programa também, vou colocar o link do programa para você assistir. E conheça também os outros episódios do Você Pode Mais. Tem muita história inspiradora, eu tenho certeza que uma delas vai falar ao seu coração. E te espero no próximo programa, porque você sabe que você também pode mais. Obrigada e até a próxima.